E vem conferir a crítica do filme Premonição 5. E em 2011 chegava nos cinemas do filme Premonição 5, filme esse que marca o último vídeo dessa franquia, dessa saga que eu estou fazendo aqui no canal, envolvendo Premonição. Afinal, o próximo vídeo do canal vai ser sobre Premonição 6, o próximo filme da franquia que sai esse ano nos cinemas. Quando você está vendo esse vídeo, provavelmente o filme já saiu nos cinemas. E bom, Premonição 5... foi uma ótima revisita, eu vou explicar o porquê. O filme não é ótimo, o filme é só mediano. Mas quando eu penso no que eu pensava nesse filme, eu achava que esse era o pior filme da franquia. Eu não sei porque eu tinha essa ideia, mas eu acho que muito por causa da premonição do filme não me agradar, o resto do filme eu achava que era ruim. Mas quando eu reassistindo hoje, percebi que não. Ele gera um filme que tem um bom entretenimento para o universo de premonição. Então a partir dele é um filme que me gerou um bom entretenimento. Ainda mais por causa que o final é muito bom. Mas quando você pensa... num todo, ele é um filme que ele me surpreendeu mais pelo um preconceito que eu tinha, infelizmente, com o filme. Por isso que é bom revisitar filmes. Às vezes você tá assistindo um filme num dia que você não tá muito bem, às vezes você assiste um filme numa época que você tá um pouco enjoado com algumas coisas, e você revisita alguns filmes e ele fica melhor. Como também tem muitos filmes que você gosta, aí você vai revisitar depois de um tempo, e a partir daí você pode acabar não gostando mais tanto dele. Bom, vou falar o que eu sempre falo. Premonição 5, como todas as premonições, ele vai chamar atenção pelas mortes e pela premonição. Você já vê que o elenco aqui já é mais qualificado. Até porque o quarto filme, como eu falei, ele foca muito num filme feito pra TV. Então o elenco é muito abaixo. Aqui não, aqui você consegue perceber que tem atores um pouco mais conhecidos, um pouco mais de nome, e a partir daí a atuação já ajuda bastante. Mas é o que eu sempre falo, as pessoas que entram no cinema pra assistir premonição, vão pra ver a premonição, as mortes e a historinha que vai seguindo a partir dali. Bom, o primeiro ponto é a premonição. Essa premonição, ela não funciona pra mim. A ideia da premonição, ela é boa, de ser uma ponte caindo, como vai sobreviver ali, mas eu acho que não funciona tão bem pra mim, por um outro motivo que eu vou falar mais pra frente. Um dos motivos de não funcionar, eu acho que é o grande exagero da ponte, como às vezes eles pulam de um lado pro outro e já chegam no final da ponte, não funciona pra mim. Eu acho que a ideia em si da ponte não é ruim, mas a execução não funciona tão bem, ainda mais pelo exagero do CGI. E já que eu tô falando disso, eu já vou falar sobre as mortes, que pra mim variam muito entre mortes que são boas, criativas, bem feitas, e mortes que não funcionam de maneira nenhuma. E a gente vai juntar a premonição com as mortes por quê? Existia um momento no cinema onde o 3D fazia muito sucesso. Nos anos 90, quando o 3D estava ainda engatinhando, existiam tentativas de 3D. E era aquele 3D muito forçado, onde as pessoas praticamente colocavam a mão na frente da tela para tentar parecer que está te pegando dentro do cinema. Alguém soltava um dardo, o dardo vinha bem perto da câmera. Era aquele 3D que não funcionava de maneira nenhuma, e você vê hoje em dia ele fica até mal feito. Depois, o 3D meio que foi morrendo aos poucos, até que o cinema foi meio que deixando de lado. Até que surgiu o Avatar. Quando surgiu o Avatar do James Cameron, ele foi revolucionário pro 3D. E essa parte revolucionária fez com que todo filme que lançasse fosse 3D. Avatar foi a maior bilheteria e é até hoje a maior bilheteria da história do cinema. Avatar revolucionou o 3D, fazendo com que o 3D realmente valesse a pena ser feito. Todo executivo falou, eu quero o meu 3D. Então a partir daí começou a sair vários filmes 3D, e essa moda que esse óculos, que pra quem usa óculos no cinema é horrível, pra quem não usa óculos é horrível porque a tela fica muito escura e o 3D não funciona. Mas daí voltaram com essa ideia de, vamos forçar um 3D, vamos tentar criar cenas em 3D. E o Premonição 5 tentou fazer isso. Como Jogos Mortais, saíram Jogos Mortais que estavam em 3D, fez a mesma coisa. E as mortes na ponte, acontece muito isso, de vir algumas espetos que furam uma pessoa e ele vir muito perto da tela, aconteceu de uma menina cair dentro de um barco e ela se furada, e ela passa e a vara fica. Por que isso acontece? É para no 3D no cinema funcionar. Só que no 3D no cinema não funciona, porque se você assistir em 3D ele não vai funcionar, porque é muito forçado. E quando você vai ver na tela, fora do 3D, porque esse filme também tem que funcionar fora do 3D, ele é tosco. Ele é algo que não funciona. Ele é algo que vira vergonha alheia e faz você dar risada. Não gera aquela tensão e aquela morte que deveria gerar. Então esse é o grande problema das mortes desse filme, a maioria delas. A maioria delas que não funciona é por causa disso, por causa de uma forçação de barra para tentar colocar um 3D pro filme virar 3D e entrar na moda. Só que sabe por que o James Cameron fez tão bem o Avatar? Porque ele era um gênio do cinema. Ele é um gênio do cinema. Não é à toa que as maiores bilheterias do cinema, a maioria estão na sua mão. É pela forma como ele fez o 3D. É a forma como você assiste Avatar e Pandora parece um lugar real e você se sente imerso, o 3D coloca você mais dentro do filme. Esses filmes que fazem de outra forma só deixam o filme
pior. Ou o filme só fica escuro, não tem 3D, ou vira essa tosqueira como é Premonição 5. Então a partir daí, esse é um problema da Premonição, que já não é a melhor do mundo com o exagero do CGI que colocam, que não é tão bem renderizado hoje em dia, misturado com esse 3D que acaba tirando as mortes, o impacto delas. O impacto da morte é muito importante. O impacto da morte faz com que isso funcione melhor para você que está assistindo. E isso acaba afetando a premonição e as mortes do filme. As mortes que não tem 3D são muito boas, são muito bem feitas e muito bem pensadas, e volta muito para a origem de Premonição, onde eles conseguiam dar aquela tensão na morte, fazer com que você que está assistindo o filme sentisse aquela dor, aquele calafrio quando envolve o olho, quando envolve a agulha no corpo da pessoa. Realmente algumas mortes que são chocantes. E ainda mais com um filme mais moderno, com 2011, com uma tecnologia mais evoluída, essa parte do gore estava muito mais funcional, até pelo sucesso de Jogos Mortais que veio antes, e estava numa época bem famosa do torture porn, é quando você realmente usa o terror como entretenimento, o gore como entretenimento, fez com que ficasse mais violento. Então funciona bem essa parte do filme. Só que é dividido, é muito dividido essa parte das mortes entre as que não funcionam pelo muito CGI, pela parte de muito 3D, tentando colocar um 3D forçado, com as mortes que são mais criativas, envolventes e funcionam bem. Então ele gera entretenimento por uma parte e outra não. É o mesmo da Premonição. Eu não acho a Premonição horrível, como é no 4, que é praticamente inassistível. Mas quando você assiste ele acaba perdendo muito impacto pela forma como eles resolveram conduzir a sequência de ação. E eu digo mais, eu tenho certeza que a escolha da ponte não foi simplesmente por causa do filme. Também foi muito para poder usar muitos efeitos visuais e a partir daí usar o CG em si. E eu digo, tem algumas mortes que são boas e algumas até se perdem no meio do caminho. Tem uma ginasta nesse filme, que aí tem a morte dela, que toda a construção da morte dela é muito boa e a morte dela é horrível. Então esse filme varia muito entre coisas muito boas e coisas muito ruins. Coisas que são funcionais e coisas que não funcionam de maneira nenhuma. Como os personagens. Os personagens, eles têm todo o clima possível. Tem personagens que são interessantes, que você se interessa. Tem alguns que são chatos, que é pra você torcer pra ele morrer. Mas no final, o protagonista é muito ruim. O protagonista, ele não funciona porque ele não gera entretenimento, ele não gera um carisma. Isso acaba não me agradando. Mas por outro lado, o filme consegue gerar uma boa discussão que não tinha em Premonição e acaba tornando ela original, que seria uma pessoa ficar louca naquela situação. Isso é muito estranho. Imagina assim, você sabe que você vai morrer. E as pessoas no filme de Premonição levam isso muito na boa, eles tentam sobreviver o máximo que der na vida. Aqui tem um personagem que ele é o mais certo e ele fica louco por esse processo, até tentando matar pessoas para ver se ele sobrevive. Essa ideia é boa pra franquia, é original e é realmente diferente, fazendo com que a sequência final seja muito decepcionante para as pessoas, porque sai muito da Premonição, mas mesmo assim ela é interessante. A briga é ruim, é mal coreografada, mas a ideia do filme nesse ponto é muito boa. Até de uma menina que eu acho que poderia ser trabalhado melhor, que ela sobreviveria à Premonição e ela pensa, bom, agora eu vou morrer por causa que você me salvou. É interessante essas discussões que eu acho que poderiam ser mais aprofundadas. Até voltando com um personagem misterioso da franquia, que deixa claro que ele pode ser a morte, ou o condutor da morte para esse universo. É legal ver isso, é legal como eles voltam com elementos. Mas no fim, Premonição 5, é como eu falei, eu me surpreendi, porque eu achava que esse filme era muito ruim na minha cabeça. Agora que eu reassisti, eu percebi que ele não é tão ruim, ele só é mediano. Mas mesmo assim, considerando o que eu achava dele, ele me surpreendeu. E ainda mais porque o final, ele liga todo o universo de uma maneira muito interessante. Outro problema do filme para mostrar como ele não sabe a hora de parar. A última cena do filme, ela seria fantástica, mas ela estica para mais uma. E essa esticada faz com que a última cena, que é incrível, impactante, que é você sair do cinema pensando, meu Deus, foi isso, coloca uma cena num bar que é completamente desnecessária. Mas no fim é um filme isso. Você consegue encontrar tantas coisas boas como coisas ruins. Ele é muito mediano em tudo que ele faz. Concluindo, Premonição 5 é aquele filme que você, pra tudo que você encontra uma coisa boa, você encontra um contraponto ruim. É um filme que ele tem boas ideias, que muitas são mal executadas. Ele tem ideias que são ruins, que se melhor trabalhadas em outro universo, talvez funcionasse melhor, com o melhor diretor. No fim, Premonição 5 é aquele filme que ele vale a pena ser assistido como um filme de premonição, ele gera entretenimento, mas ele só é mediano. E por isso que eu fecho Premonição 5 com uma nota 5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Premonição 5? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.